Ela é uma personagem que indiretamente já apareceu muito no programa. Quando falamos de negócios sociais, consumo responsável, cooperativas, financiamento popular, ela é a economia solidária, cujo objetivo é o ser humano, tentando, portanto, reduzir a exploração dos trabalhadores e a destruição do meio ambiente. O programa de hoje é dedicado à economia solidária e trouxe o maior conhecedor brasileiro no tema, o professor Paul Singer. E também um dos grandes admiradores e militantes da economia solidária no Brasil, o filósofo Luigi Verardi. Paul, como se originou o movimento da economia solidária no Brasil e no mundo e quais são as suas características? Eu vou começar pelas características, depois eu respondo a parte histórica, que é bem interessante. A economia solidária é uma economia inteiramente democrática, ou seja, os empreendimentos são propriedade de quem trabalha neles. Os trabalhadores são os donos do seu empreendimento e autogerem, por autogestão, ou seja, tomam decisões por votos, quando necessário, ou por consenso, mas todos eles têm o mesmo poder, o poder de um voto cada um para as decisões. E a economia solidária se destina a isso mesmo, ou seja, a que ninguém seja oprimido. Significa, como eu costumo dizer, uma economia em que ninguém obedece porque ninguém manda. Agora, as suas origens são com a Revolução Industrial, que foi um horror para os trabalhadores da época, né? A superexploração do proletariado que surgia na época, e uma figura interessantíssima que foi Robert Owen, um inglês que era grande empresário da época e que tinha um horror pelo que estava acontecendo. Os trabalhadores eram obrigados a trabalhar nas máquinas até praticamente cair de cansaço. 15, 17 horas por dia. Crianças também eram exploradas. Ele resolveu não aceitar crianças, colocar as crianças em escolas e limitar a jornada e pagar razoavelmente os trabalhadores. Isso, em tese, deveria fazer com que ele ganhasse menos. Ele tinha sócios. As empresas dele eram as mais lucrativas, por uma razão que hoje entendemos facilmente. Trabalhadores bem alimentados, descansados, têm produtividade muito maior do que as pessoas extenuadas e superexploradas. Ele foi o inventor das cooperativas. Quando terminaram as guerras napoleônicas, houve uma enorme crise econômica porque todo o gasto bélico terminou de uma vez, né? Com Waterloo não teve mais. E o governo monárquico inglês tinha a obrigação de sustentar os pobres. Havia fundos do dízimo para isso. E o Owen propôs ao governo que, em vez de sustentar os pobres, desse terra aos pobres para que eles pudessem se organizar em comunidades e trabalhar e ganhar seu sustento e, inclusive, devolver ao tesouro aquilo que fosse necessário adiantar para eles começarem a trabalhar. Essa proposta, ele era um filântropo ultra admirado, levou à constituição de uma comissão em que Davi Ricardo, o famoso economista, fez parte. E o resultado foi de que a comissão rejeitou o plano dele. Ele antecipou Keynes. Luigi, muita gente nos pergunta qual o sentido da economia solidária numa economia de mercado tão forte e abrangente como a nossa. Como você responderia a essa questão? A economia solidária ela surge para a gente como uma reação, né, a essa economia que está aí. Né? Eu acho que a gente não estamos vivendo um período em que cada vez mais fica evidente que a questão da sustentabilidade que se coloca hoje, por exemplo, que é um ponto que se fala, né? A questão ambiental que se fala, a questão do sentido do trabalho, o sentido da vida, todas essas coisas estão sendo colocadas cada vez mais com uma resposta a que a economia, essa economia que está aí convencionalmente correndo por aí,
ela leva a uma situação extremamente desumana, né? Por exemplo, o trabalho, que é o ponto central nessa questão, que é uma coisa que na sua origem é uma coisa essencialmente humana, por exemplo, que o homem é o sujeito que produz, cria e faz essas coisas e consome por natureza e por essência, né? Acabou se transformando numa coisa essencialmente desumana, né, que o local de trabalho hoje é isto para nós. Então, há uma reação para resgatar essa dimensão humana no trabalho, também resgatar a dimensão humana na vida, do dia a dia. Quer dizer, a vida, você não é um produto, você apenas não é um consumidor inconsciente, voraz, como é colocado hoje. Em suma, a economia solidária ela surge com sentido de vida, né? E não o sentido de morte, o sentido de eros, de vida, de amor, e não de thanatos, como se fala em grego, né? Que é de morte, de perda, etc. Então, quando você fala em economia solidária, hoje é isso, é o sentido pleno da vida. Então, a questão ambiental ela aparece também aí, quer dizer, nós temos que ser solidários com as pessoas que estão vivendo com a gente e solidário com as pessoas que virão amanhã. Que mundo nós vamos deixar para essas pessoas? Exato. Pô, entre as pessoas que trabalham no movimento Economia Solidária, qual a visão que elas têm, de modo geral, sobre o desenvolvimento do país? Como elas costumam refletir sobre o desenvolvimento do país no conjunto? Há algum debate sobre isso? Sim. O movimento, nós temos no Brasil um Fórum Brasileiro de Economia Solidária, em que estão, o Luigi é um dos seus dirigentes, estão tudo que há de economia solidária, não só os empreendimentos, mas também as entidades que fomentam a economia solidária, estão todos no mesmo fórum. E esse fórum recentemente fez uma plenária, a 5ª plenária, e no documento dessa plenária me ofereceram para dar meus palpites, aparece a ideia de um envolvimento em vez de desenvolvimento, ou seja, ir para trás. Dentro da tese, hoje bastante fortemente defendida, de que nós estamos ocupando um espaço excessivo no planeta e usando os recursos, o capital natural, a tal ponto que ele não pode se refazer na intensidade do nosso consumo dele. Portanto, seria preciso reduzir o consumo e, consequentemente, reduzir o grau de desenvolvimento. Esse era um tema. Então, existe então essa relação bem clara entre a economia solidária e o desenvolvimento sustentável. Com certeza. Desde o princípio. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Fique agora com as principais notícias do dia no Band News. Estamos de volta com o programa Capital Natural. Esta semana, conversando com o professor Paul Singer e com o filósofo e educador Luigi Verardo sobre a economia solidária e sua relação com a sustentabilidade. Paul, qual tem sido o papel do governo no estímulo à economia solidária e na articulação dos setores que trabalham com o tema? Bom, o governo federal criou há 10 anos aproximadamente a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que está dentro do Ministério do Trabalho. Essa opção foi do próprio movimento. O movimento pediu ao recém-eleito, ainda não empossado presidente Lula, a criação da Secretaria no Ministério do Trabalho, porque o movimento da economia solidária se entende como parte do movimento operário. E eu, pessoalmente, fiquei muito feliz com isso. Mais tarde, eu fui indicado pelo movimento para ser o secretário e a política se faz basicamente na relação entre essa Secretaria Nacional de Economia Solidária e o Fórum Brasileiro de Economia Solidária. São nossos grandes parceiros e inspiradores. É impossível fazer política se você não sabe para quem e para quê. Hoje de manhã, isso fez parte do meu atraso, eu estive reunido com 36 parceiros de convênios com a minha secretaria no programa Brasil Sem Miséria. Eu lutei muito por isso, para sermos incluídos nesse programa, que eu acho que é o mais
sublime programa que um governo pode ter, eliminar a extrema pobreza do país. E hoje a economia solidária atua na inclusão produtiva urbana. Há uma divisão de trabalho, são 10 ministérios que lá participam e nós temos esta responsabilidade. Nós trabalhamos através de convênios com cooperativas de catadores, porque os mais pobres nas cidades são geralmente catadores de material reciclável e população de rua. Então trabalhamos muito com eles e estamos conseguindo com que eles se organizem em cooperativas e hoje de manhã eu fiz uma proposta a eles, eles vendem o que eles catam separadamente, etc., mas com matéria-prima. Aí os preços são incrivelmente baixos, eles não conseguem sequer o salário mínimo. E eu insisti que eles se transformassem em recicladores, que em vez de vender a matéria-prima, o plástico, a madeira, o papelão, venderem produtos com esses, principalmente as mulheres. Uma das coisas que a gente não sabia, 59% dos catadores de material reciclável são mulheres. E elas são muito hábeis, elas são grandes artesãs. Bordados, até comida, tudo passa pelas mãos delas. E, por acaso, no Natal dos Catadores, houve um desfile de modas com material todo reciclado. Muito bonito, eu achei uma beleza. Aí fiz contato com a artista que organizou o desfile e agora tem uma cooperativa de artistas educadores, aqui em São Paulo, que vai trabalhar com as catadoras, principalmente, e dar a elas os elementos para elas poderem trabalhar com o que elas catam e vender, portanto, roupa e, enfim, todo tipo de bijuterias, etc., etc. Eu estou com muita esperança que, dessa forma, eles possam melhorar os seus ganhos. O movimento de economia solidária abrange todos os aspectos de uma cadeia produtiva de valor, desde a produção ao consumo, passando pelo comércio. Vamos agora conhecer uma experiência de comércio justo e solidário em São Paulo. Aqui, ó, fazendo a rede. Como é? Demora quase um mês para fazer. Esse é o colar do Quarupi, que põe no tronco do Quarupi, que é de caramujo também. O Ponto Solidário começou em 2002. A gente tinha a percepção de que os projetos sociais em São Paulo estavam começando a fazer um artesanato de qualidade, interessante para ajudar na geração de renda. Só que eles vendiam nos seus pontos, que são pontos de difícil acesso, né? Então a gente queria ajudar nessa comercialização. A gente já trabalhou, acho que com mais de 200 diferentes fornecedores, vamos chamar assim, né? Pode ser um artesão que trabalha sozinho, cooperativas, comunidades, projetos sociais, projetos de geração de renda, etnias indígenas várias. A demanda é enorme, daria para ter várias lojas com produtos maravilhosos. A gente começou muito com a consignação, porque a gente começou praticamente sem investimento, né? Mas desde que a gente começou a ter condições, a gente busca sempre comprar os produtos dos artesãos. Mas tem alguns artesãos que preferem a consignação conosco, porque a gente tem uma relação muito transparente e é praticamente como se eles têm um espaço deles dentro da loja, que eles administram. Então eles vêm aqui, eles tomam conta da pedacinho de vitrine deles, colocam o preço de venda, inclusive, né? Então a margem é combinada. A gente aqui é muito aberto, assim, muito desburocratizado, né? Falta programa de governo que seja realmente geração de renda, né? Assim, como eu te falei, o único que chega mais perto é o Sebrae, o que eu saiba hoje em dia. Aqui em São Paulo tem a Sutaco. A Sutaco está fazendo um bom trabalho também, assim, né, nessa parte. Mas é uma coisa assim que varia muito de estado para estado, não é uma coisa que seja uma política uniforme nacional. Nessa parte de comercialização ainda falta muito.
Assim, para nós, a gente sempre fala que é o gargalo de tudo isso. Assim, tem várias ONGs que foram ajudar a capacitar, formar grupos, mas se não tem a comercialização, é um trabalho que acaba sendo perdido com o tempo. Para nós é muito bom ter a parceria com a Artsol, que é um trabalho maravilhoso que eles têm nas comunidades. E a ideia de todo mundo agora é valorizar o setor. Ajuda comunidades do Brasil inteiro, mantém um patrimônio cultural do Brasil. E se a gente não conseguir se manter, é uma pena, porque as comunidades vão desistindo, a geração mais jovem vai desistindo, vai deixando de ter interesse em continuar. Os índios também, eles precisam ter essa valorização para eles perceberem a riqueza do que eles fazem. Professor, eu percebi no princípio que parte do comércio justo nasceu também na Europa, a ideia do comércio justo. E esse comércio justo ajudava um pouco as comunidades que queriam produzir alguma coisa. Hoje, como estão essas relações internacionais na economia solidária? Elas estão se fortificando? Sim, decisivamente sim. O comércio justo tem um enorme parentesco com a economia solidária, e o Brasil é o primeiro país que tem um sistema brasileiro de comércio justo e solidário, assim chamado. O presidente Lula, no fim do mandato dele, nas últimas semanas, assinou um decreto criando esse sistema. O ponto de contato com a economia solidária é o preço justo, que é praticado efetivamente pelos empreendimentos de economia solidária no nosso país. Um exemplo bastante importante seria a cadeia da justa trama. Tem essa palavra justa trama, fair trade. O Justa Trama trabalha com algodão orgânico, ou seja, sem venenos, cultivado no Ceará, e que acaba sendo depois tecido, primeiro fiado, depois tecido e finalmente trabalhado em produtos por costureiras do sul do Brasil, quer dizer, vai do norte ao sul. E elas é que fazem bolsas, vestidos, camisolas, tudo que você pode imaginar, e vendem muito bem. Na cadeia produtiva, quem recebe o dinheiro são as costureiras. Elas é que têm o produto final. E elas pagam os outros escalões, quer dizer, os tecelões, os fiadores e os camponeses, os criadores. E eles praticam o preço justo. Eles não vão atrás do preço do mercado, quanto custa o algodão, quanto custa o fio. Eles querem um preço tal que comprador e vendedor tenham o mesmo benefício. Acontece que o custo de vida é diferente no Brasil, do Ceará rural até Porto Alegre, por exemplo. Exatamente. Então, eles criaram uma comunidade e eles se reúnem de cada vez num desses estados para se conhecerem, para criar o que se chama hoje de capital social, criar conhecimento, confiança e, através do estudo do custo de vida, cobrar preços efetivamente justos. Luigi, produção, comércio, consumo, são categorias que dentro da economia solidária têm um outro peso, uma nova avaliação. Qual é essa nova avaliação? Como a produção, o consumo e também o comércio é visto dentro da economia solidária? Isso. A produção entra dentro dessa concepção nova do que é o trabalho para nós. O trabalho é uma ação coletiva, uma atividade coletiva, é uma gestão coletiva do processo. Daí a autogestão aparece como a centralidade nesse processo. Quer dizer, é através da autogestão que eu produzo, eu administro. Não é você superar essa relação de quem manda e de quem obedece, né? Tipo, você é pago, como se diz tradicionalmente, você é pago para obedecer, né? E acabou, eu mando, o tradicional é isso. Aí, no caso, você participa de tudo, mesmo que tenha dificuldade para conhecer um pouco as finanças da empresa,
ou do empreendimento, ele tem que se esforçar a ter cursos, capacitação para isso, abrir a alma e começar a fazer isso. Isso é uma educação para a produção, para a comercialização. Não adianta você produzir sem pensar para onde vai isso, quem é quem consome isso, né? Não adianta eu abrir um empreendimento aqui que vai fazer ferradura se ninguém tem cavalo na cidade mais, né? Professor, talvez você seja a pessoa no Brasil que possa responder melhor essa pergunta. Qual a dimensão da economia solidária no Brasil hoje? Quer dizer, qual é a dimensão dela? Quais são os principais casos de sucesso e se existe alguma vinculação internacional, se os laços internacionais ajudam a economia solidária? Perfeito. Nós fazemos periodicamente um mapeamento, não só para saber essas questões que você colocou agora, mas para ajudar os empreendimentos a se conhecer e se federar. Eles são todos de gente pobre, carentes de capital, carentes muitas vezes de conhecimento também, de conhecimento técnico. Então, a ajuda mútua entre os empreendimentos é vital. E o mapeamento oferece a cada empreendimento os endereços de todos os empreendimentos que, digamos, estão na mesma área, para o qual ele pode vender seus produtos, porque são matéria-prima para o que as outras fazem. Enfim, adensa as relações comerciais entre as cooperativas e, inclusive, as relações políticas. Bom, nós trabalhamos com a hipótese de que deve haver alguma coisa como 30 mil empreendimentos. Há um bom número que desaparece, são frágeis, mas muitos são novos e criados e provavelmente deve ter umas 3 milhões de pessoas associadas a esses empreendimentos no Brasil. Como a população economicamente ativa do país é estimada como próximo de 100 milhões, é provável que a economia solidária represente alguma coisa como 3% do produto interno bruto no país. Ao falar talvez até mais, porque é tanta coisa não contabilizada, né, nesse processo. Pode ser. Mas o que eu queria lhe dizer agora que eu falei em PIB, que para nós mais importante que o PIB é o FIB. Claro. Estive recentemente no Butão agora. Já fizemos aqui um programa sobre a fragilidade do conceito de PIB, né? Que ótimo. Exatamente. Então nós vamos para mais um intervalo e na volta vamos falar de bancos comunitários e moedas sociais. Seriam eles agentes de uma revolução silenciosa no capitalismo? Fique agora com as principais notícias do dia no Band News. Estamos de volta com o programa Capital Natural. Esta semana, debatendo com o professor Paul Singer e o educador Luigi Verardo, o movimento da economia solidária e sua relação com a sustentabilidade. Uma das manifestações mais bem-sucedidas da economia solidária no mundo são os chamados bancos comunitários, conceito criado na década de 70 pelo economista Muhammad Yunus, Prêmio Nobel da Paz em 2006. Os bancos comunitários se diferenciam dos tradicionais por não visarem o lucro nas operações, embora trabalhem com estrutura e práticas semelhantes. Hoje, existem mais de 100 bancos comunitários no Brasil. A maioria se espelha na experiência do Banco Palmas, de Fortaleza, que criou a moeda Palma, que incentiva a distribuição de microcrédito na comunidade Palmeiras, e foi responsável por uma pequena revolução naquela comunidade. O programa Capital Natural foi conhecer uma experiência similar um pouco mais ao sul do país, na comunidade de Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, e entender as suas conquistas e dificuldades.
A Agência de Cidade de Desenvolvimento Local é composta de 7 instituições e eu faço parte de uma instituição que é o CECFA, Centro Educacional Criança, Futuro e Adolescência, que foi criado em 96. Nós ficamos sabendo que viu um projeto, através de um amigo nosso da Caixa, que viu um projeto da economia solidária que ia vir para ser implantado na Cidade de Deus. Aí quando foi apresentado para a gente, foi, pô, tem tudo a ver com o nosso projeto da Cidade de Deus, da Agência de Cidade de Desenvolvimento Local. A Secretaria de Economia Solidária trouxe esse projeto para juntar com o nosso desenvolvimento de Cidade de Deus, que a gente tem um plano para o desenvolvimento. Porque antes do banco comunitário veio a questão do projeto da Ecosol, o projeto da economia solidária, onde que nós levantamos os artesãos da comunidade, o artista da comunidade. E também não só os artistas que estão na questão cultural mesmo, como música, né? Tem questão da manicure, cabeleireira, costureira. Todas essas pessoas estavam dentro do nosso contexto. Então nós começamos a fazer este levantamento, que esse projeto teve capacitação para essas pessoas. Hoje elas sabem o que elas podem gastar, o que elas podem guardar, o que ela pode aplicar no próprio negócio dela. No final desse projeto, deixou o legado deste banco que hoje está implantado. Aí no final de tudo, o CDD entra com essa questão do recurso para poder ampliar esse negócio. O nosso banco social, esse banco da nossa moeda própria, é um banco diferente. É uma coisa que elas podem comprar o esmalte dela aqui, ela pode comprar a acetona, elas podem também ir no supermercado. E se você não quiser fazer isso, você pode ir no banco trocar. E para trocar a moeda, o comerciante, todos eles têm que estar cadastrados. Na nossa realidade, que a gente gostaria é que essa moeda não voltasse para o banco, que não viesse trocar. É fomentar e desenvolver o nosso comércio local e que a nossa riqueza não saia do nosso território. Tem mais ou menos 170 comerciantes que aderiram à moeda, mas nem todos eles entenderam qual é a verdadeira questão. E tem uns que já saíram na frente, eles fazem promoção, porque o nosso banco, a nossa moeda, é 1 por 1. É tudo por conta dele, entendeu? Eles fazem promoção e as pessoas vão lá. E hoje a gente tem também o mercado, o restaurante popular, que aceita o CDD também. Tem uma parceria com a Caixa Econômica, que além da nossa moeda CDD, a gente faz todo o trabalho que a lotérica faz. Que assim as pessoas falam, poxa, mas a moeda só serve para a Cidade de Deus? Não, só serve para a Cidade de Deus. Se você quiser conhecer, você vai no nosso banco, você troca o seu real no nosso banco e você pode vir almoçar, você pode ir nos comerciantes comprar porque hoje o comércio cada dia mais está crescendo aqui na comunidade. Esse nome que foi escolhido foi através de uma assembleia. Tem a dona Geralda, que é um CDD, ela tem 80 anos, ela faz trabalho com adolescente grávida, ela faz trabalho com população de rua. Tem o seu João Batista, né, em memória, né, também, de fazer um trabalho social. E tem a dona Benta, que é 5 CDDs. Ela tem um comitê da terceira idade, ela trabalha com a terceira idade, ela defende a terceira idade. E tem o nosso líder, né, que a gente entende que ele foi um pai da comunidade, né, que é o Padre Júlio, em memória, né, foi o primeiro que veio a primeira creche, entendeu? E o Padre Júlio, ele ajudou muita gente na comunidade, então hoje ele é a maior cédula, que é a moeda das CDDs. Hoje eu estou gestora e presidente do banco, que é da Agência de Desenvolvimento Local, porque o banco não tem CNPJ. Então, na realidade, o banco veio agregar junto com a Agência de Desenvolvimento Local. O projeto deu assim, um apoio muito grande para todos nós e veio só fortalecer o que as mulheres da comunidade já faziam. Luigi, uma pergunta que eu sempre tenho e as pessoas me fazem também é sobre a lógica da moeda social. Essa moeda que é diferente da moeda oficial. Até que ponto ela é sustentável e até que ponto, numa economia de mercado, ela não pode ser engolida pela economia abrangente? Como é que você vê isso? Ela tem uma característica de ser uma coisa que tem a ver com desenvolvimento local. Ela tem ela não prescinde de um controle
da comunidade que está em volta, a comunidade que faz esse processo, que conhece. Até quando se perguntar, bom, mas como que ela entraria no mercado grande? Não, tem dificuldades, elas são coisas localizadas que estão sendo construídas, né? Eu não conheço experiências macro, né? Que por conta, eu acho que há algumas dificuldades por fazer experiências grandes, muito grandes. Mas não são para ser grandes. São feitas para isso. A ideia toda é criar um mercado protegido. A moeda local, a moeda social, ela protege os produtores locais. Vamos pegar o exemplo lá de Palmas. É isso que eu queria perguntar. As pessoas que usam a moeda social estão se beneficiando? Sim. Há dados sobre isso? Não. A lógica da coisa é uma favela lá em Fortaleza. E na favela não se produzia praticamente nada. Então, o dinheiro que as pessoas recebiam, sei lá, aposentados ou que tinham alguma fonte de renda, gastavam imediatamente no centro de Fortaleza comprando as coisas. E a moeda o Palmas foi criado porque o Palmas só é aceito no bairro. Então, eles começaram a criar cooperativas de roupa, de produtos de limpeza, etc., que eram vendidos, quando pagos com a moeda, com o Palmas, com desconto. Depois o posto de gasolina começou a dar desconto. Depois a linha de ônibus para o centro da cidade começou a dar desconto. Então, quem conseguia pagar com Palmas, pagava um pouco menos. Não é grande diferença, mas para gente pobre, mesmo 5%, 10% faz diferença. Resultado, as pessoas dos bairros vizinhos começaram a ir lá comprar Palmas para fazer as compras deles. Isso. O que significou ampliar o mercado para os estabelecimentos do bairro. Eu devo dizer de que o Regiogeld, isso é alemão, está sendo desenvolvido na Alemanha. Ou seja, é alguma coisa que está começando a ser conhecido em outros lugares também, que são áreas, como diz o Luiz muito bem, que precisam se desenvolver, que precisam criar um mercado para desenvolver produções que deem à sua população um melhor padrão de vida. Vamos ficando por aqui. Agradeço a presença dos nossos dois convidados, o economista Paul Singer, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, e Luigi Verardo, filósofo, educador e integrante do movimento de economia solidária no Brasil. Queremos saber o que você achou do programa. Acesse nossa página no Facebook, facebook.com/Programa Capital Natural. Conecte-se com a gente.